Olá, meu nome é Matheus, sou responsável na Colmeia pela aquisição de professores e estou aqui hoje para apresentar informações e instruções que vocês precisam saber antes de poderem ser aprovados como professores na Colmeia. Prestem bastante atenção nesse vídeo, porque além de ser obrigatória a visualização completa do vídeo, você irá precisar responder algumas perguntas na entrevista referentes a esse vídeo, para confirmar que você realmente visualizou por completo e prestou atenção nos detalhes. O Colmeia é composto por dois aplicativos, um do aluno e outro do professor. Acredito que muitos de vocês talvez já tenham feito o download de um deles. Para quem não fez, sem problemas. Vou estar falando sobre ambos aqui no vídeo. O aplicativo do aluno é o de cor branca e laranja, feito para que o aluno possa marcar aulas com o professor da Colmeia. Nele, o aluno pode visualizar o perfil dos professores da Colmeia, visualizar os horários da semana que os professores estão disponíveis para a aula, ter controle da sua agenda de aulas e agendar e fazer os pagamentos das aulas pelo próprio aplicativo. O aplicativo do professor é o de cor branca e preta, feito para que o professor possa gerenciar todas as suas aulas, gerenciar os horários disponíveis para dar aula, visualizar o histórico de aulas, verificar os pagamentos a receber e já recebido, entre outras funções que serão abordadas ao longo do vídeo. Bom, como que funciona então a marcação de aulas? Primeiramente, o aluno entrará no aplicativo, depois selecionará o bairro e matéria que ele deseja. Em seguida, será disponibilizada uma lista de professores que dão a matéria que o aluno selecionou no bairro que ele escolheu. O aluno, clicando no professor, poderá ver uma descrição sobre ele, uma espécie de mini currículo. Essa descrição é o professor quem escreve, então é muito importante caprichar nela, pois ela pode ser o seu diferencial para que o aluno escolha você. E em seguida, poderá selecionar o professor que ele quiser após ler a descrição. Após selecionar o professor, ele entrará na agenda do professor e selecionará um dos horários que o professor disponibilizar. É importante ressaltar que o aluno pode mudar de professor dependendo da disponibilidade que o professor tiver. Então, quanto mais horários disponíveis você tiver, maior a probabilidade do aluno fechar uma aula com você. Depois de selecionar o horário, ele será direcionado para uma tela de finalização e pagamento, para terminar o agendamento. Em seguida, ele deverá colocar o conteúdo da aula. Após o aluno marcar a aula, será enviada uma notificação para o professor, que o aluno escolheu. Abrindo a notificação, o professor será redirecionado para a sua agenda, onde constará a aula com suas respectivas informações. Em seguida, o professor deve clicar no botão confirmar para que o Colmeia saiba que o professor viu a aula. Após isso, basta apenas esperar o dia em que a aula foi agendada, comparecer no dia e no local em que o aluno agendou a aula e clicar no botão começar aula assim que a aula começar e em seguida no botão finalizar aula no momento em que a aula acabar. É importante clicar respectivamente nesses dois botões no momento exato em que a aula começa e termina. Agora um aviso importante. Como vocês podem perceber, o botão de recusar aula não existe. Por quê? Com o professor que escolhe os bairros e os seus horários que ele dará aula, o aluno só será capaz de marcar uma aula respeitando os horários e os bairros que o professor disponibilizou. Portanto, a colmeia parte do pressuposto que se o professor liberou tal horário e o aluno conseguiu agendar, o professor estava livre naquele horário. E a partir desse momento é obrigatória a ida do professor a essa aula. Portanto, é muito importante que o professor mantenha sempre a agenda atualizada para que não aconteça do aluno marcar a aula e o professor tiver algum compromisso no momento em que o aluno marcou a aula. Essa é a única contrapartida que o Colmeia pede. O professor tem liberdade total para dar aula onde e quando ele quiser. Porém, a partir do momento em que o aluno agendou uma aula, o comparecimento do professor é obrigatório. E atualmente, a Colmeia tem uma política muito rigorosa com os professores para que eles mantenham sempre a sua agenda atualizada. Bom, agora apresentando a agenda do professor, como vocês podem ver, para personalizar a sua agenda, basta clicar na aba Horários, na página inicial do seu perfil. Em seguida, será aberto um painel com teclas para adicionar horários que você poderá dar aulas. Você pode tanto adicionar horários em dias pontuais, como por exemplo, de meio-dia às 2, apenas na quinta-feira, dia 24 de maio, como também pode replicar um horário livre de um dia para todas as semanas, como por exemplo, de meio-dia às 2, todas as quintas.
Para adicionar um horário único em um dia, basta apenas clicar na tecla "mais", que está ao lado do dia desejado. Em seguida, selecionar o intervalo de tempo e clicar em adicionar horário e selecionar a opção adicionar no dia tal, que será o dia que você escolheu. Para adicionar um horário, que se repete toda semana, basta clicar no "mais" do canto superior direito, em seguida selecionar o intervalo de tempo, selecionar quais dias da semana deseja que esse horário se aplique e clicar em adicionar horário. Você pode repetir a operação várias vezes a fim de adicionar todos os intervalos de tempo que você vai querer dar aulas. Lembre-se que os intervalos de horários que vocês vão colocar na agenda são os horários em que vocês estarão dispostos a dar aulas. Portanto, qualquer aula marcada nesses horários é obrigatória a ida. Você também consegue editar ou remover um horário da sua agenda. Apenas clicando no intervalo de horário, é possível removê-lo apenas naquele dia específico, ou caso seja um horário que se repete nas semanas, é possível também remover esse horário de todas as semanas seguintes. Caso vocês sejam aprovados, nós vamos estar adicionando vocês a um grupo de WhatsApp de professores da colmeia da sua cidade. Esse grupo serve para mantermos nossos professores atualizados quanto a novidades e mudanças que estiverem acontecendo na empresa. Além disso, sempre temos várias aulas que jogamos nos grupos dos professores para quem quiser pegar. Normalmente essas aulas são quando os clientes pedem para nós escolhermos os professores por eles, aulas de emergência em cima da hora ou um pacote de várias aulas. Essas aulas que publicamos no grupo dos professores são opcionais e você pode decidir se quer ir ou não. Caso você tenha interesse na aula, basta apenas nos notificar e enviaremos a aula para a sua agenda do aplicativo da Colmeia. Nós damos a aula à primeira pessoa que se manifestar, então fique atento. Como recentemente nós estávamos tendo muita demanda desse tipo de aulas, em que enviamos por WhatsApp para os professores, nós desenvolvemos uns sistemas no próprio aplicativo do professor. Chamamos esse sistema de Jackpot, e ele basicamente faz a mesma coisa que fazíamos por WhatsApp, porém de maneira automática e pelo aplicativo. O sistema Jackpot é um sistema de oferta de aulas onde enviamos para a agenda do professor uma oferta. O professor pode visualizar as ofertas por meio deste botão. Em seguida, é possível visualizar as informações referentes à aula e pegar tal aula, caso seja do interesse do professor. Todas as aulas que vierem pelo sistema Jackpot são opcionais. O professor pode decidir se deseja comparecer ou não. Para diferenciar a aula opcional Jackpot da aula obrigatória, que é no caso aqui o aluno agenda baseado nos horários do professor, temos essa imagem aí que mostra a diferença entre uma aula que veio pelo Jackpot e uma aula em que o aluno agendou normalmente. Além disso, o botão desses dois tipos de aula é diferente. A aula em que o professor pode escolher ir ou não tem esse tipo de notificação no celular e tem o botão Pegar aula na agenda. E a aula em que o professor deve ir, pois esta foi agendada em um horário que o próprio professor disponibilizou, tem esse tipo de notificação e tem o botão Confirmar na agenda. Nesse sistema Jackpot, o que pode acontecer é que o professor pode clicar na notificação de Jackpot, ser redirecionado para a sua agenda e, em seguida, não aparecer nada do Jackpot na agenda. Isso ocorre porque alguém já pegou a aula na sua frente. Pode ocorrer também de você chegar a ver as informações da aula, porém, quando clicar em Pegar aula, você não conseguir, pois, da mesma forma, alguém já pegou na sua frente. Vale lembrar que apenas serão enviadas aulas pelo Jackpot das matérias que você seleciona. Agora, algumas informações que vocês precisam saber. Para aulas de reforço escolar, como matemática, física, português, química, entre outros, pagamos R$ 30 pela hora de aula dada. Essas aulas de reforço são válidas apenas para ensino médio e fundamental. Já a aula de línguas é focada em aprendizado e não no reforço. Portanto, o professor deve possuir material próprio, experiência prévia em lecionar línguas e certificados de proficiência. Por exigirmos tais pré-requisitos para lecionar línguas, nós pagamos R$ 45 pela hora de aula. Vale lembrar que o pagamento é por hora de aula dada, portanto, o professor sempre receberá proporcionalmente ao tempo que der. Por exemplo, se for reforço de 2 horas, o professor irá receber 60.
Se for línguas de 2 horas, o professor irá receber 90. Quanto a deslocamentos, o Colmeia não paga deslocamentos, pois deixamos a cargo do professor escolher aonde que ele deseja dar aulas. Vale lembrar que quantos mais locais o professor estiver disposto a dar aulas, aumenta a sua probabilidade de receber aulas. O aluno pode marcar uma aula com até 4 horas de antecedência e pode cancelar com até 3 horas de antecedência sem nenhum custo. Fiquem atentos, pois caso o aluno cancele a aula dentro do prazo e o professor não visualize a notificação, não haverá nenhum tipo de remuneração ou ressarcimento. Não adianta falar que chegou a notificação, pois o nosso sistema indica se houve ou não o envio da notificação. Caso o aluno cancele a aula com antecedência menor que 3 horas antes da aula ocorrer, pagamos R$ 15 ao professor. E caso a aula seja cancelada com antecedência menor que 30 minutos, o professor recebe o referente a 1 hora de aula. Como é possível ver nessa tela, o professor é capaz de gerenciar todos os seus ganhos e saques por meio do aplicativo. A partir do momento que o professor der a aula, a quantia que ele receberá por esta aula estará em saldo a receber. Demora 14 dias úteis para que o saldo a receber vá para saldo disponível e fique disponível para saque. Lembrando que você só consegue sacar o que está no saldo disponível. Caso você realize o saque de quantias inferiores a R$ 150, será cobrada uma taxa de transferência de R$ 2. Infelizmente, isso é uma taxa do sistema de pagamentos que utilizamos e não conseguimos mudar. Porém, sendo o valor sacado maior que R$ 150, não será cobrada nenhuma taxa. Após o saque, temos um prazo máximo de 4 dias úteis para que a quantia caia na sua conta bancária. Algumas regrinhas importantes. Ressaltando, lembre-se de manter a agenda sempre atualizada para não ocorrer o inconveniente do aluno marcar a aula e o professor não poder ir. Como nós tivemos alguns casos desses ocorrendo com professores da Colmeia no passado, atualmente a nossa política quanto a isso é muito rígida. Portanto, caso algum episódio desse ocorra, o professor pode acabar sendo desligado da Colmeia. Então é só manter a sua agenda atualizada que você não terá nenhum problema. Na agenda que mostramos anteriormente, você consegue atualizar aqueles horários a qualquer momento. E como vocês mesmos viram, vocês podem personalizar toda a agenda de vocês com os intervalos exatos de horários que podem dar aulas. Portanto, assim que marcarem qualquer compromisso em um horário que estava livre na agenda, entre no aplicativo imediatamente e tire o horário que você marcou o compromisso. Além disso, no seu próprio aplicativo, você consegue desabilitar o seu perfil. Portanto, caso você precise tirar um tempo para estudar, vá viajar ou queira parar de dar aulas por um tempo, basta apenas clicar neste botão que o seu perfil estará desabilitado. Vale ressaltar que quando você entrar pela primeira vez no aplicativo, o seu perfil estará desabilitado. Portanto, você vai precisar clicar nesse botão para habilitá-lo. Sobre aulas por fora da plataforma. Esse é um assunto um pouco chato, porém é super importante ressaltarmos que é expressamente proibido dar aula aos clientes da Colmeia por fora da plataforma. Nós tivemos apenas um caso disso em toda a história da Colmeia. No caso, era uma pessoa mal intencionada na plataforma. E como nós trabalhamos com dados para que o sistema aponte quando tem alguma suspeita de que isso esteja ocorrendo, nós acabamos pegando essa pessoa. Mas fique tranquilo, tenho certeza que não é o seu caso. Porém, é sempre importante ressaltar a nossa política quanto a isso, onde, de acordo com o nosso termo de uso, podemos entrar com uma ação judicial contra o professor. Quanto à comunicação com o aluno, antigamente nós da Colmeia não tínhamos nenhum problema com os professores passarem seus números pessoais para os alunos. Porém, o que acabou acontecendo foi que o cliente se comunicava com o professor, porém acabava esquecendo de se comunicar com a Colmeia. Então, nós decidimos centralizar a comunicação com o aluno e resolvemos o problema. Portanto, é proibido fornecer as suas informações de contato para o aluno ou colocar na descrição do aplicativo suas informações de contato, como celular, e-mail, etc. Toda e qualquer comunicação deve ser realizada com a Colmeia, e nós entraremos em contato com o aluno. Porém, fique tranquilo, qualquer problema que você tiver, conseguimos resolver na hora, apenas entrando em contato. Temos pessoas prontas para atender em qualquer horário de aula, até mesmo nos finais de semana e feriados. Acredito que passamos pelas principais informações por aqui, porém vale ressaltar
que os nossos termos de uso e política de privacidade estão disponíveis no nosso site. Caso você queira consultá-la para saber de toda a relação legal e jurídica da colmeia com o professor. Muito obrigado pela sua atenção. Agora você já pode marcar a sua entrevista pelo link enviado no e-mail. A entrevista é super rápida e dura apenas 10 minutos.